Olá, pessoal, estudantes de licenciatura em artes visuais. Eu sou a professora Paola Jordan, do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS. Alguns de vocês já me conheceram na aula presencial, primeira aula desta disciplina que configura a única disciplina de educação à distância do curso. Alguns já foram meus alunos semestre passados, que são calouros especialmente. Alguns já foram meus alunos em disciplinas ao longo do curso, estes que estão dependendo da conclusão da disciplina para se formar. Esta disciplina se chama Laboratório de Arte, Tecnologia e Ensino, e eu estou substituindo a professora Paula Mastroberti em estágio pós-doutoral. A professora, isso é uma informação nova, não tinha semana passada, está retornando do pós-doc, que tinha um plano de trabalho até dezembro, em setembro. Então, estou gravando essa aula para quem não pôde estar presente no dia 18 e quem está presente no dia 18 e não teve condições de ver as imagens e as palavras que ancoraram a apresentação inicial, poderem reacompanhar, rememorar o que foi trabalhado. Então, primeiro, no âmbito do Instituto de Artes da URGS, nós temos 7 cursos de graduação e 3 programas de pós-graduação. A licenciatura em artes visuais é uma das 3 licenciaturas que existem no curso. Embora esta disciplina seja oferecida apenas para a licenciatura em artes visuais, nós conversamos bastante em aula sobre todas as disciplinas, inclusive as disciplinas de ateliê, as disciplinas de história, teoria e crítica e as disciplinas que são de outros cursos de licenciatura também e que são oferecidas dentro do que no currículo de vocês é o bloco didático-pedagógico, muitas são oferecidas na faculdade de educação. Todas são disciplinas da licenciatura em artes visuais. Está todas as disciplinas de todos os tipos, de qualquer bloco, pertencem ao currículo da licenciatura em artes visuais. Isso a gente comentou e eu estou enfatizando porque na introdução ao ensino de artes visuais o pessoal chama a disciplina da licenciatura. Não, todas as disciplinas são da licenciatura. É esta licenciatura que forma vocês para atuarem como professores de artes na escola básica, séries intermediárias e ensino médio, séries intermediárias do ensino fundamental e ensino médio. Nada impede que vocês também atuem nas séries iniciais do ensino fundamental. A primeira pergunta que eu faço para vocês, que está no questionário que eu já vou explicar em relação a essa primeira tarefa, que é a tarefa do mês de agosto, é o que são AVA, né? Ambientes virtuais de aprendizagem. O nosso AVA e esta disciplina, tá? Ela utiliza essa interface que é o Moodle, especialmente este Moodle acadêmico. O Moodle tem o Moodle interativo, o Moodle colaborativo, que é um Moodle institucional, mas esse é um Moodle acadêmico. Essa aqui é a minha a página inicial dos meus cursos, tá? E aqui vocês vão ver no cantinho como é o curso semestre passado, que a professora Paula Mastroberti, professora responsável por essa disciplina, editou. A história da edição desses cabeçalhos aqui esse semestre, tá? Eu já vou contar para vocês, porque ela faz parte do processo e da compreensão desse laboratório. Então, a professora Paula, né, ela tem muito mais expertise do que eu, né? Ela trabalha com arte e tecnologia,
Então, por exemplo, essa imagem diferente da que eu usei, experimentando pela primeira vez a inteligência artificial do Google, a mais acessível e mais simples de ser acessada, a professora Paula, né, usou o Symbios, né, que é um agente criado por ela mesma para auxiliar e organizar a disciplina. E ela chama a atenção, né, para esta palavra laboratório. Ela vai se apresentar para vocês, dar boas-vindas para vocês também agora a partir de setembro. Ela retorna, né, a partir de 1º de setembro. Mas aí eu copiei, né, a chamada dos semestres anteriores. Ela dá boas-vindas para vocês ao Laboratório de Arte, Tecnologia e Ensino, ou LABAT, como ela costuma chamar, né? Porque antigamente as aulas eram presenciais em um laboratório de informática. Laboratório, em latim, né? Eu também sou professora do laboratório de corpo, chamo atenção para esse lugar de labor, local de trabalho, de experimentação, de exercícios, de tentativa e erro, de aprendizagem. A disciplina virou modalidade EAD, né, dentro do curso desde 2018 e continua sendo um local para trabalhar ideias, conceitos, gerar novos pensamentos. Palavras da professora Paula, que em breve vocês irão conhecer ou alguns irão retomar né, o aprendizado com ela. Eu não consegui abrir as tarefas da professora Paula, mas vocês vão ter que entender que a estrutura desta disciplina são 4 fóruns, 4 trabalhos, um para cada mês do semestre, encerrando em novembro e tendo ainda algumas semanas, 2 semanas de dezembro, conforme o calendário acadêmico, para recuperação, né? Então, esses temas não são fixos, tá? Depende muito do semestre, depende muito das discussões e daquilo que inicialmente vocês trazem como pauta, né? Então, no semestre anterior, do ano passado, a professora Paula trabalhou artes e tecnologias, que é o primeiro tópico, que são os conceitos axiais que a gente vai ver hoje, os principais conceitos. A questão dos humanos, dos corpos, que eu vou, né, dar uma palhinha. A educação midiática, que é também outra disciplina que nós temos dentro do curso de licenciatura, que é uma disciplina prática, que envolve e que com carga horária extensionista, que vai para as escolas. E ainda um projeto da professora Paula, que são os avatares, né, a criação de avatares. Então, como que eu, trabalhando esse semestre, estou organizando, né? Vocês vão encontrar lá no Moodle, na nossa aba, um cronograma bem simples, né? Que é essa primeira tarefa, que é a tarefa da sondagem, entregue até 31 de agosto. Os fóruns ficam abertos dentro do prazo do mês que é para ser feita a tarefa. A tarefa 2, o fórum já está criado, mas ela ainda não foi definida, provavelmente vai ser definida pela professora Paula a partir das demandas e das respostas e questões que vocês trazem no questionário de sondagem. Então, ela vai ser realizada até 30 de setembro, né? A aula presencial de assessoramento, que não é exatamente uma aula, né, mas pode ser também encontros online, mas é aquele período em que o professor se dispõe ao meio do semestre, como quase em todas as outras disciplinas, a fazer atendimentos individuais ou coletivos de acordo com as demandas das turmas, dos grupos e questões que estão, né, em processo na aprendizagem de cada disciplina. Tá? Então, esses assessoramentos vão ocorrer entre setembro e outubro, de acordo com as necessidades e disponibilidades. A tarefa 3, também a ser definida, especialmente a partir do que vai ser colocado nesse início do semestre, vai até 31 de outubro. E a última tarefa é 30 de novembro. Então, é sempre até o final do mês,
né? E eu tinha marcado no cronograma uma aula de encerramento, ainda presencial. Nós temos obrigatoriamente que ter 2 encontros presenciais dentro de uma disciplina EAD, 24 de novembro, mas esse cronograma pode ser alterado pela professora Paula Mastroberti. Também coloquei um link para que todos se inscrevam no URGS Inova, que é um evento que vai acontecer 1º de setembro, no Centro Cultural da URGS, que é do lado, atrás da Faculdade de Educação, e do lado do prédio anexo, onde a gente está tendo a aula na sala 316. Ou seja, todas essas discussões de tecnologia vão estar em várias salas, em várias palestras, acontecendo no nosso Campo Centro, e exatamente é na terça-feira, horário, né, dentro da grade curricular das nossas aulas, ou seja, é um momento que todos teriam alguma disponibilidade para conhecer o que se quer dizer dentro do mundo acadêmico em termos de tecnologia. Então, todos os trabalhos são postados em fóruns, né? Então, por exemplo, o primeiro fórum já está lá no Moodle, respostas ao questionário, as produções da tarefa 2. Fórum é esse ícone que tem essas figurinhas, esse grupo, né? Esses fóruns todos podem compartilhar os seus trabalhos com uma limitação tecnológica. A gente viveu uma limitação tecnológica terça passada, quando a gente não tinha computador na sala para poder projetar slides, e a limitação do Moodle é: nenhum arquivo pode ter mais de 16 megabytes. Então, se vocês vão produzir um vídeo ou algo mais sofisticado em termos de imagem, vocês vão ter que postar no fórum o link para a interface que comporta. Na tarefa 2, eu já coloquei um link para um trabalho feito na disciplina de educação midiática sobre repertórios pessoais midiáticos, né? E como o pessoal falou muito da importância da ampliação de repertórios, para poder ampliar os repertórios, nós temos que conhecer os nossos repertórios, né? Então, vocês podem, clicando no link, entrar no Drive, gentilmente organizado por uma das colegas, e entender, né, como é que é um trabalho com colagem digital que fez uso de tecnologia. E aí vocês vão ver que muitos daqueles trabalhos não comportariam, né, serem colocados em PDF ou JPG dentro do fórum. Então, aqui ainda temos, né, a tarefa 3 e a tarefa final, ou tarefa 4, ou fórum, a professora Paula chama de fórum, né? Depois eu tive um feedback que muitos não entenderam que o fórum era uma tarefa. Por isso usei a palavra tarefa, ou a gente poderia dizer trabalho ou labor, para fazer jus ao que vem a ser o laboratório. Então, hoje, rapidamente, a gente vai passar pelos principais conceitos envolvidos na disciplina, e a tarefa 1, que é aquela tarefa pedagógica essencial que vocês vão fazer nas suas práticas, no seu estágio docente obrigatório no curso, em estágio não obrigatórios, que vão envolver situações de ensino e aprendizagem. É a sondagem, é saber, né, como é, o que tem, quais são as ferramentas culturais, intelectuais do público que vocês, enquanto educadores, professores, estão atendendo. Então, a nossa primeira tarefa é uma tarefa de sondagem que eu elaborei, né, bem simples, a partir dessas 4 perguntas e de 2 perguntas que já demandariam uma pesquisa para vocês entrarem no assunto da disciplina. Então, a primeira, né, a pesquisa era o AVA, que AVAs, e ainda trazer exemplos, né? Então, aquela pergunta: AVA, quais são os ambientes virtuais de aprendizagem que vocês já usaram na escola? Para a professora Paula e eu mesma, né, que não vou deixar de acompanhar o andamento do semestre, que vocês conhecem, né, como que sentem isso, mas assim, eu pedi que vocês falassem muito a partir do que realmente vocês pensam essas perguntas. Não procurar que uma IA responda ou achar respostas prontas, porque somente sabendo como é a relação de vocês, tá, com esse modo de vida, e essa é a primeira pergunta: como sentes nosso modo de vida cerceado por
tecnologias digitais. Porque aparentemente, quando se fala em tecnologia hoje, né, vocês já colocam, é tecnologia digital. Vamos ver. Segunda, o que pensas? Aí sim entra, né, naquilo que vocês concebem ser a diferença entre arte e técnica. Uma das disciplinas que eu dou dentro dos cursos de artes visuais, e é específica do curso de licenciatura, mas poderia ser também para a História da Arte, que é um outro curso que eventualmente eu atuo, que é a diferença entre arte e técnica. Tá? Como vocês pensam isso? Isso é um dos pontos da disciplina de História do Ensino da Arte, né? A diferença, desde lá dos gregos, entre arte e técnica. Mas aqui é o que tu pensa, o que tu já sabe sobre essa diferença, né? A terceira tem a ver com o último termo do título da disciplina, que é o ensino, né? E como vocês já passaram por uma introdução ao ensino de artes, é a tua compreensão do termo, com todas as discussões em torno dessa terminologia, ensino de artes, né? Dois termos que se compõem, que numa conjugação tem uma outra implicação. E, né, o que tu entendes por ensino de tecnologia, para daí nós podemos fazer, durante esse semestre, essa confluência, né, de ensino de tecnologia com ensino de artes. O termo arte, né, acho que todos já discutiram bastante na disciplina de Fundamentos da Arte, do primeiro semestre, e na introdução ao ensino da arte. Espero que ninguém, né, tenha ficado com essas disciplinas para trás. É muito importante não deixar as disciplinas de primeira e segunda etapa para trás, para não ter problema com ordenamento, com matrículas, etc. O termo arte, tá? O que eu vou pontuar aqui introdutoriamente é que ele é uma palavra eurocêntrica, que nem sempre para outros povos, que não, ou povos menos colonizados, vai fazer sentido, porque a arte tem uma característica, uma conceituação, assim como o ensino, bastante abstrata, né? Conversando com o pessoal, né, Guarani, vocês vão saber que eles têm palavras, né, para trama, para né, talha de madeira, para cerâmica, para várias atividades, mas não existe uma palavra universalizante como arte para estes povos. Então, é nesse tensionamento, né, da construção eurocêntrica do termo que a gente vai partir, né, para pensar o que vem a ser hoje, né, isso o que vocês estão formando conceitos e onde vocês vão atuar enquanto uma disciplina regular, garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como uma área curricular fundamental, que é o campo ampliado das artes. Outra palavra que está no título da disciplina é ensino. Ensino, embora esteja aplicado dentro das transversalidades que a cultura considera educação, né, sendo esse campo de atuação educação também tão abstrato e tão mais medieval do que a arte, essa palavra, né? E a palavra ensino, ela vem, né, ela tem uma origem etimológica ligada a signo, em signo, que é aprender mesmo signos. E aprender códigos e saber decodificar tanto palavras quanto números, quanto, né, todo esse arsenal de conhecimento que vai se solidificando por séculos e séculos de uma cultura ocidental, né? Então, muito do que vai se colocar em pauta num curso de formação em artes visuais, e aí também entra, né, como é que era antes a educação artística, vira ensino de artes visuais, ou ensino de arte. Tudo isso tem história, tá? Por isso é tão importante a disciplina de história do ensino da arte, né? A educação
é um campo de ação que não está relacionado necessariamente à aquisição de códigos específicos como ensino. Então, nós vamos ter ensino de matemática, ensino de línguas, ensino de artes, ensino para áreas do conhecimento que possuem um repertório muito específico, com literaturas específicas, que é o que vocês vão desenvolver e aprender, né, num curso de graduação, seja bacharelado ou licenciatura. Enquanto que a educação, embora exista a educação formal ligada à instituição escola, a educação está em todos os campos da cultura, da sociedade, da política. Então, a educação está em casa, a educação ela é midiática também, né? O que nos Estados Unidos e alguns ingleses estão chamando de pedagogias culturais, é aquilo que não se aprende na escola. E aí, então, a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa. Tá? Então, aqui, como é uma disciplina que fala de ensino, nós vamos entender e adquirir códigos e signos referentes ao ensino de arte e tecnologia. A técnica, né? A técnica, desde os gregos, especialmente Aristóteles, não precisam citar isso, estão aprendendo agora, é algo que se diferencia naquilo que se constitui na cultura clássica europeia, especialmente helenística, como arte. A arte vai perpassar toda a Idade Média, inclusive como nome de disciplina, e a técnica é algo muito mais relacionado a um laboratório, a uma oficina, né? A algo que vai se estabelecendo por uma praxis, mas não necessariamente, né? A ciência contemporânea que vai emergir nos 1700, século XVIII, e ganhar muita força na revolução, na dita revolução industrial, na industrialização do século XIX, ela é extremamente técnica. E nós vamos ter tecnologias muito importantes e que perpassam o ensino de arte, que eu vou chamar, né, três. São muitos tipos de tecnologia, mas aqui implicam, né, a formação em artes visuais, a atuação do professor em artes visuais, são as audiovisuais, as tecnologias audiovisuais. Tá? Eu estou aqui gravando num aplicativo essa aula que vocês vão ver via um link que vai estar colocado dentro do ambiente virtual de aprendizagem. As tecnologias de informação, que são muito específicas, mas eu vou dar um exemplo de como as tecnologias de informação mudam o ensino de arte, especialmente na graduação, e outras tecnologias muito importantes, não só porque eu sou a professora de laboratório de corpo, são as corporais. Então, por exemplo, né, quando eu fiz artes plásticas na época, se ouvia falar muito do artista Hélio Oiticica, que revolucionou a arte brasileira, que estava trazendo a favela para dentro do museu. Tudo isso eram conversas. E ele fazia algo que se dizia, ele fez arte vestível. Então, como é que é o nome disso? Era um trabalho chamado parangolés. E aí a gente queria saber como é que é um parangolé. Aqui, fim do mundo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sem recursos, a maioria não tinha como ir ao Rio de Janeiro, é um artista carioca. Não existia um livro de arte ou uma revista de arte que mostrasse um parangolé na biblioteca do Instituto de Artes. Bom, eu ficava imaginando esta obra vestível revolucionária que tinha, né, levado a favela para o museu. Qual era a referência visual que eu tinha nos slides do professor Jairo Figueiredo, que era o professor de História da Arte 1, 2, 3, 4, eu fiz as 4 História da Arte com ele. Naquela época, História da Arte era sequencial, cronológica e dentro do currículo. O balé triádico da Escola de Artes Bauhaus, que foi extremamente vanguardista, foi fechada pelo nacionalsocialismo, né, mais conhecido como nazismo, nos anos 1930. Então, em 1922, esse balé triádico, que era um balé
que misturava artes plásticas e cenografia e tinha muita ênfase no figurino, aparecia, né? Isso a gente tinha referência visual. Porque tinham livros já sobre a Bauhaus e o professor mostrava em slide. Então, eu imaginava uma coisa assim, né? Com esse luxo alemão do balé triádico, mas tinha alguma coisa do Morro da Mangueira, que era onde o Hélio Oiticica transitava, né? E sendo os parangolés utilizados pelos moradores da Mangueira. Então, eu imaginava algo assim, balé triádico, com o carnaval aqui. São fotos, né, históricas dos desfiles da Mangueira no tempo que eu estava na faculdade, 88, 90. E eu ficava imaginando Parangolé. Eu já era mãe, já era anos 2000 quando eu tive acesso à internet, e aí descobri que o parangolé era uma coisa muito diferente daquilo que eu e vários colegas tínhamos na cabeça. Começamos a ter acesso à internet e começaram a ser publicados livros com imagens da obra do Hélio Oiticica. Guardem esse nome, é muito importante conhecerem, né? O Hélio Oiticica, a correspondência dele com a Lígia Clark, que cria objetos relacionais, que também tem a ver com os parangolés. Tá. Até aqui agora olhei e reconheci esse lugar lá em Santa Teresa, que hoje é um museu. Isso aqui deve ter sido, né, feito, eu já nem sei se isso aqui é um museu, mas enfim, né, era um trabalho com o Morro da Mangueira. Esses moradores, né, da Mangueira entraram no Museu de Arte Moderna do Rio, dentro de uma vernissage, né? Tem toda uma questão política nessas obras. As tecnologias audiovisuais mudaram totalmente o status das belas artes a partir da inserção dos dispositivos ópticos no século XIX, nos 1800, como a lanterna mágica, o cinematógrafo, né, a câmera fotográfica. Isso muda totalmente a nossa relação com as imagens, especialmente, nem vou falar dos dispositivos sonoros, né, e também uma relação que muda o nosso modo de ver o mundo no momento em que a tecnologia das lentes nos permite ver o ínfimo da matéria, aquilo que não é visto a olho nu, e também permite ver o cosmos, né? Ver a superfície dos planetas, que também não é vista a olho nu. Então, esse olhar do microcosmos e esse olhar do macrocosmos, que vai surgir a partir do desenvolvimento da tecnologia das lentes lá pelos 1500, muda todo o modo de pensar. Um exemplo de tecnologia que todo mundo está aí, que eu apontei em sala de aula, são os óculos, né? De outra maneira, não poderíamos estar vendo, né, a eletricidade, não poderíamos ter, né, essa aula gravada sem uma série de técnicas que permitem que o nosso status corporal e o nosso pensamento se modifique. Eu pedi para o Gemini também, né, a partir do tema tecnologias do corpo, produzir uma imagem. A imagem que foi produzida é essa. Eu acho muito restrita em termos de tecnologias do corpo, né? Por exemplo, que são tecnologias também invisíveis, como a tecnologia hormonal. Então, muito tempo atrás, não era possível alguém transicionar de gênero, porque não existia essa tecnologia hormonal. Hoje, por exemplo, é possível retardar a velhice por tecnologia hormonal. Mas aqui, né, a tecnologia tem muito a ver, então, com aparelhos eletrônicos, próteses, né, a relação também com dispositivos. Então, é interessante a gente pensar, né, como e a mais simples, a mais acessível, produzir uma imagem. Porque o que interessa, seja tecnologia de informação, seja tecnologia audiovisual, seja tecnologias corporais, são os efeitos epistêmicos, epistemológicos. Ou seja, o que é epistemológico? Uma palavra bem importante para vocês conhecerem como futuros professores, ou alguns já são professores. Episteme, sistema de pensamento. Lógico é o funcionamento, né? A lógica tem
uma questão assim de como se equiparam dois elementos. Ela é dialética, né? Ela vai lidar sempre com duas unidades, e ela também se torna, lógico, sinônimo para estudo. Então, um estudo de um sistema de pensamento. Quando se diz epistemológico, se diz o sistema de pensamento. Então, todas essas tecnologias têm efeitos sobre sistemas de pensamento, modos de pensar, que são, consequentemente, também modos de vida. E aí nós vamos ter aqui o brasão da universidade. Esse é o brasão oficial, não é o logo, né? O logo que é aquela marca da URGS que tem, né, aquele imensa escultura em metal ali perto da entrada da reitoria. Não, esse aqui é o brasão oficial da URGS. A chamatrina, vocês já devem ter aprendido na introdução, né? A, o ensino, chama mais acima, o principal motivo da existência da universidade, a extensão que leva tudo que se ensina para a comunidade e a pesquisa que produz conhecimento. O que interessa aqui nessa imagem, para a gente decodificar, tem aqui o mapa do Rio Grande do Sul, né? O brasão é quase uma cuia, mas isso eu que estou fazendo essa leitura, tá? Não sei se era a intenção, mas vocês vão encontrar em todos os brasões de todas as universidades pelo mundo um livro. O que é isso? O livro existiu sempre. Todas as culturas fazem, né, lançam mão desse artefato tecnológico, que é o livro, que se abre, que se fecha, e esse é um livro chamado Codex. O livro que abre e fecha. Vocês se lembram das aulas de história, os livros mais antigos eram rolos. Então, por por que esse livro está aí, né, com o A, que é o alfa, e esse símbolo que é o ômega, a última letra do alfabeto grego? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês irem pensando, mas existe essa centralidade do livro, da leitura e da decodificação da palavra escrita na universidade. Isso é uma tradição milenar. Então, tá, não existe fazer um curso sem estudar, sem ler. Né? Estudar, viver no meio dos livros, se debruçar na palavra escrita. Óbvio que isso está sendo tensionado pelas discussões das novas epistemologias, da valorização das culturas orais, mas isso tem uma questão que é um efeito epistêmico, né, de uma máquina e de uma invenção tecnológica do século XV, né? O inventor é este senhor aqui, o Johannes Gutenberg, e aqui está esta máquina, né, que a gente conversou, quem estava presente em aula, que é a prensa de tipos móveis. Ou seja, aquele livro que estava dentro de uma biblioteca de um mosteiro e só era acessado pelos doutores da igreja e por monges que tinham passado por uma escola, né, que é o tipo de escola medieval, a partir dos 1600, século XVI, começa a circular pra, até em feiras, em vários lugares. Então, a prensa dos tipos móveis demanda uma necessidade de letramento, de acesso, né, a todo um conhecimento que antes era restrito. Esses efeitos vão chegar aqui, eu trago o brasão da República Federativa do Brasil, né, outorgada em 1889, é exatamente esse letramento, que é essa necessidade de acesso à palavra letrada, escrita, impressa, que vai chegar nisso que são as nações-estados modernas, as repúblicas, né, com constituições democráticas e com como a gente chega aqui na República Federativa do Brasil, ainda muito agrícola, né? Aqui a gente vai ter, né, o ramo de tabaco, o ramo de café, que era a economia que movia o nosso país. Outras modificações epistêmicas, né, que a gente pode fazer um estudo epistemológico, tem a ver com a inserção do telégrafo e com o rádio, né, que vão transmitir informação
com uma rapidez, com uma velocidade nunca vista antes pela palavra impressa nos jornais, nos periódicos impressos. Então, o rádio, né, leva a informação para dentro das casas e o telégrafo acelera a comunicação, assim como a eletricidade, que também envolve o rádio e o telégrafo, embora sejam tecnologias diferentes, né? Como que a iluminação, por exemplo, a gente teve aula à noite, na terça-feira passada, não teria sido possível. Esse tipo de situação. Então, isso muda totalmente o nosso modo de vida. E hoje a tecnologia que é elétrica, que é informacional, que é audiovisual e também, de alguma forma, é corporal, é a internet. Né? Depois do rádio e do telégrafo, a televisão era um rádio com imagens, o mesmo tipo de transmissão, é uma simplificação que eu estou fazendo, mas assim, a presença de uma voz, né, onipresente dentro de um ambiente é muito diferente da internet, que conecta indivíduo por indivíduo. Vocês vão ver aqui, essa também é outra imagem gerada, né, que eu pedi para a gente pensar. Essa apresentação vai estar disponível para vocês pensarem essas imagens, retomarem com a professora Paula. É interessante pensar como a própria inteligência artificial apresenta a internet, óbvio, como ela é uma inteligência do Google, a gente vai ver ali, né, as interfaces que o Google oferece, até nem apareceu aqui o Chrome, né? A partir da primeira conversa em sala de aula, a gente fez uma dinâmica de conhecimento, apresentações, que não tem sentido, né, nessa gravação. Apareceram 3 perguntas, e perguntas assim que realmente me fazem concordar com a Paula que essa disciplina talvez tenha muito mais sentido para o fim do curso ou no meio do curso do que no segundo semestre, né? O que faz um professor de educação artística? Então, essa nomenclatura educação artística, né, ela não é mais usada no Brasil, em função de uma lei de diretrizes e bases da educação de 1971, por um movimento político, se traduziu, e com uma influência muito grande de projetos de Harvard, né, em relação ao ensino de artes, se traduziu do inglês Art Education e se usou arte educação. Ainda aparece essa terminologia arte-educação ou arte/educação, né, que é uma questão de tradução e foi uma saída política para não se veicular a um projeto de educação artística de um Estado, né, digamos, ditatorial. Outra pergunta, né, o que faz como ensinar artes? Bom, isso é uma pergunta para toda a vida. Tem tese, dissertações de mestrado, doutorado para responder esse como. Mas esse como é o que o curso vai instrumentalizar vocês, né? Não é esta disciplina que vai responder essas 2 primeiras perguntas. Mas sim, a terceira pergunta, que também apareceu, eu ressaltei essas perguntas, o pessoal, eu perguntei o que estão esperando da disciplina, né? A maioria só espera ser aprovado. É interessante também, a sinceridade é importante, mas como lidar com a tecnologia em sala de aula, né? Essa é a pergunta que é a pauta desta disciplina. É complexa, é interessante, não é esgotada num semestre, não é esgotada numa vida, tá? E aí eu trouxe essa imagem aqui, também não é produção minha, né? Que está nesse site do Recicla Sampa, mas ela vem do Shutterstock, que é este elemento tecnológico aqui, né? Esse Black Mirror, que está modificando o nosso corpo, o nosso modo de vida, as nossas relações, e isso sim, né? E é a tecnologia acessível e acessada por todos. E aí eu pergunto para vocês, né, como que viram, alguns relataram a proibição do celular ainda, estavam na escola, outros não viveram isso, né? Nós temos enfrentado também dificuldades com
este dispositivo na universidade, né? As salas de aula mudaram radicalmente. Eu estou há 23 anos dando aula na URGS, mais 2 anos fui professora do colégio de aplicação. E digo para vocês, a sala de aula, depois da pandemia, mudou radicalmente. Então, foi feito, assim, importante, essa aqui é uma pesquisa que foi feita pelo próprio Ministério da Educação, né? Para avaliar o primeiro ano da Lei 15.100 de 2025, que proibiu o uso de celular em sala de aula, né? Nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais em Anísio Teixeira, mais o Instituto Alana, e ainda em cooperação com a Unesco, né? E como que foi interpretada e implementada essa legislação, identificando estratégias adotadas, desafios enfrentados e percepções observadas no cotidiano escolar. Foram, tá, 8,1 mil gestores ouvidos. 97% diz que a medida ampliou a participação dos alunos nas atividades pedagógicas. 95% apontaram melhoria na concentração em sala de aula e na socialização presencial, né? E aí, 86% acham que reduziu conflitos e cyberbullying, 88%, ansiedade, 86%, agressões físicas, 55% a diminuição. Tá, agressão física eu vivo desde 1985, quando foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula lá na Escola Antão de Faria, no bairro Bom Jesus. Só para vocês entenderem. Então, acho que esse aqui é um dado importante, tá nessa relação celular-escola, na página do MEC, e é isso que a gente vai ter que pensar aí durante o semestre, durante todo o curso. E aí eu fiz uma pergunta que eu mesma estou aprendendo e pesquisando, né, para poder substituir a professora Paula, que é o que são SLUTs. Acho que esse aqui é um tema bem interessante para desenvolver, porque nós estamos iludidos, sei lá, né, como é que se usaria essa palavra, né, esse termo em inglês para o português no particípio, desculpa, no passado, né, particípio passado. Aí eu pedi, minha primeira uso de inteligência artificial foi pedindo uma ajuda para essa inteligência acessível, que não precisa baixar aplicativo, que está no meu computador, no momento que eu uso, né, esta empresa Google e um navegador Chrome para fazer um laboratório de arte, tecnologia e ensino. O primeiro, eu cheguei a ficar tão chocada que era uma coisa naquele nível lá do tecnologias do corpo, assim, um negócio. Eu disse, não é a realidade da universidade pública. E aí ele me apresentou essa imagem aqui. Aí eu disse, desculpa, mas essa imagem também não condiz com a realidade da nossa sala de aula. Os alunos não vão trabalhar com, né, esse tipo de a princípio, né, não irão, poderemos até pensar em outra modalidade, no outro semestre, não é AD, não vão trabalhar com sucata eletrônica. Aí eu pedi, aí ele me fez essa aqui, ó. Daí ele retirou a sucata eletrônica e ficou assim, uma imagem totalmente sem sentido. Aí eu pedi, por favor, coloque celulares nas mãos deles, que é o dispositivo que há disponível, todos têm disponível, ele é quase que um imperativo, né? Todos sem celular, hoje nós não temos documentos, não temos como pagar, não temos como fazer um monte de coisa, né? Então ele se torna obrigatório. E aí, preocupada com essa questão ecológica, né, eu defendi uma tese gaio-educativa, muito preocupada com algo que tinham me dito, mas o nosso papel dentro da universidade é sempre averiguar aquilo que é dito, né? Como eu falei para alguns alunos, não é ter uma opinião, assim, a opinião é aquilo do senso comum, mas é averiguar todas as perspectivas de um conceito, de uma frase feita, de um enunciado que a gente recebe. Eu pergunto daí, é verdade que você gasta muita energia para produzir uma imagem, quase pedindo desculpa por ter pedido estas imagens? É verdade.
Gerar imagens por inteligência artificial exige significativamente mais energia do que gerar um texto ou fazer busca simples, né? E aí vale a pena, né? Ele faz comparativos, treinamento e uso. Depois eu disse, bom, mas você deveria avisar todo mundo que pede uma imagem que está, né, exigindo, né, maior preocupação ambiental do setor, que é, né, mas ele diz que ele não tem como a inteligência artificial determinar os seus próprios protocolos, mas que agradecia a minha preocupação. É interessante, isso foi depois, tá? Né? Grandes data centers utilizam volumes expressivos de água para resfriar os processadores gráficos e fazer que fazem os cálculos visuais. Então, cabe essa ressalva para nós e pensar, né, muito antes de solicitar uma imagem. Depois tudo bem, nunca mais vou pedir, fiz para essa aula e para a gente poder ter uma discussão enriquecedora esse semestre. Lá no Moodle, tá? Eu coloquei de uma forma bem não né, desansiolítica, assim, né? Que como seria a partir do cronograma os conceitos, né? De A, que é o admirável, o B bastou para se considerar bom, o C caminhando a considerar mais concentração, D quando a pessoa não cumpre o mínimo do eu. Eu não vou entrar nisso, eu até vou tirar lá do Moodle, tá? Porque a professora Paula vai criar o sistema de avaliação dela com os scores que ela estava acostumada, né? Eu trabalho muito mais com a ideia do conceito, do A, admirável, B, tá bom, C, caminhando para algo melhor, o D, do eu, mas não deu, né? Do que exatamente o numérico, até porque eu tenho descalculia, eu não sei fazer contas simples. Então, não posso operar com isto, né? Com médias numéricas. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu não tenha passado o tempo que eu tinha prometido. Desejando um super bom semestre, tá? E fico à disposição da professora Paula, das turmas, para o que for preciso. Muito obrigada. Agradeço a atenção e seguimos.